Essa questão do ensino remoto emergencial, ele para nós é emergencial. Mas eu, pessoalmente, eu entendo que o ensino à distância, ou o ensino virtual, para não confundir com EAD, ele é um recurso, né, uma ferramenta que a gente não pode prescindir. Hoje eu estou aqui com o Rui Vicente Oppermann. Ele é o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é graduado em odontologia pela Federal do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade de Oslo. Ele trabalha com odontologia, principalmente na área de epidemiologia clínica, populacional, saúde coletiva. Então, é um assunto que também vamos poder conversar um pouquinho hoje sobre essa questão da pandemia. Rui, queria te agradecer aí pela participação no espaço recíproco, esse espaço de bate-papo, de conversa, e queria já logo de cara te perguntar, você acabou de ser reeleito para reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das principais, melhores universidades do país. Queria, só por curiosidade, saber o que te levou a querer aí ansiar pelo segundo mandato, né? Qual que foi a motivação para ser reitor 2 vezes? Na verdade, está sendo gentil, porque normalmente essa pergunta vem assim: o que te deu na cabeça de querer nessa hora ser reitor de novo? Mas o fato é, Marcelo, que nós temos na URGS, né, um movimento já de alguns anos, formado por docentes, pesquisadores, por técnicos, e os estudantes que são mais móveis, né, e que olham a universidade como uma instituição do conhecimento, uma universidade de pesquisa, uma universidade que tem responsabilidades sociais, culturais, econômicas e acadêmicas, evidentemente, e que precisa essa universidade estar dentro desse alinhamento com esses propósitos da comunidade. Então, a escolha, a minha escolha nesse momento é decorrente exatamente desse movimento que já vem há muitos anos. Antes de mim, tivemos o Carlos Alexandre Neto, de quem eu fui vice-reitor. Antes tinham outros reitores, data até mesmo lá da professora Vrana Panizzi, que foi uma reitora paradigmática para nós, e que tratam a URGS como essa grande instituição que é e tratam de fazer com que ela permaneça assim, fugindo das tentações, né? As tentações corporativas, as tentações autoritárias, as tentações políticas ideológicas, partidárias, enfim, essa é a motivação. Então, na verdade, eu represento um grupo, né, muito grande, majoritário, tanto que vencemos, né, que entende que a universidade tem que ter essa postura e essa identidade como uma universidade pública que é. O MEC alegava que era difícil, que não dava para fazer eleições nesse momento de pandemia, mas teve a eleição de maneira eletrônica, correu bem, inclusive eu vi que aumentou a participação das pessoas. Conta um pouquinho como foi o processo. Pois então, esse é um fenômeno interessante, porque, claro, todos nós tivemos uma certa resistência à questão da campanha virtual e esperamos até, de uma certa forma ingênua, lá em março, que a pandemia iria passar e a gente poderia fazer de novo a campanha presencialmente. Mas ficou muito claro que isso não aconteceria, nós tínhamos prazo para fazer a eleição, e aí passamos pelo Conselho Universitário uma decisão de homologação do processo virtual. Devo dizer que há vantagens e desvantagens, né? As vantagens são exatamente essa, é um processo que envolve muito mais as pessoas, né? Nós tivemos aí debates com 1.400, 1.500 pessoas assistindo, centenas de perguntas, quando antes os debates presenciais juntava 200, 300 pessoas e sempre as mesmas perguntas, porque a gente sabia quem estava lá. E nesse caso, não, se ampliou... Eram as torcidas organizadas, basicamente. Exatamente, exatamente. Então, se ampliou o leque democrático. Isto é, pessoas que antes não sairiam para ir de noite lá no centro, dentro do salão de atos, assistir um debate, estavam em casa assistindo o debate e participando interativamente. Então, eu acho que nesse sentido foi muito bom. O processo eletrônico, a única diferença dos processos anteriores é que esse foi pelo login do servidor e dos alunos. Nós já tínhamos o processo eletrônico com urnas, né? Urnas eletrônicas.
que eram fixadas em diferentes locais dos campos da universidade. Agora não. Agora as pessoas votam pelo próprio login. E o que aconteceu? Nas três representações, docentes, técnicos e estudantes, aumentou enormemente. Nos técnicos e nos docentes, a gente não percebe tanto, porque a participação já era muito grande, em torno de 80%, 70%, 80% em ambas as categorias. Mas nos discentes, nós tínhamos uma participação de 5%, 6% e chegou-se quase a 17% de votação. O processo é um processo interessante. O ruim é que a gente não tem o pé de ouvido, a gente não tem o olho no olho, a gente não tem a conversa, não tem o cafezinho, né, que numa campanha política sempre é muito importante, mas fizemos visitas virtuais para todas as unidades acadêmicas, todos os laboratórios, todos os institutos, um trabalho assim enorme e extenuante, porque foi uma campanha curta, mas que permitiu a gente fazer esse recorrido, né, todo da universidade como candidatos, o que também é muito salutar para a gente, para um próximo período, a gente ter esse contato direto com a nossa comunidade. Cada universidade está vivendo um momento diferente, né? Aliás, vocês estão aí no Rio Grande do Sul. Hoje está chegando a frente fria que vocês estão nos mandando, inclusive. Sim. E queria te perguntar, e vocês tiveram também muita discussão, muita questão com relação a essa questão do ensino remoto emergencial. E eu vi que vocês estão prevendo começar aí 18 de agosto. Conta um pouquinho como foi o processo. Quando nós suspendemos as atividades presenciais, era 17 de março, nós logo começamos a pensar em educação à distância. Aí teve uma reação negativa muito grande da comunidade, que não queria, por várias razões, desde a razão política de achar que isso faria com que a universidade se tornaria, no pós-pandemia, uma universidade à distância, dando coro às políticas do governo, até a incapacidade de se realizar uma educação à distância nos moldes que nós a conhecemos. Com a emergência do ensino remoto emergencial como conceito, nós começamos a trabalhar com a base, lá com as comissões de graduação, tentando formular um projeto que englobasse os 90 departamentos, os 96 comissões de graduação que nós temos na universidade. Esse projeto ele foi crescendo, foi trazendo mais pessoas comprometidas e chegou finalmente no CEP, que é o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E ali é que se deu o embate maior, porque os estudantes reagiram reacionariamente muito ao projeto, no sentido de terem a insegurança quanto a poderem acompanhar o ERE, principalmente em decorrência do grande número de beneficiários que nós temos, isso é, de estudantes que precisam de auxílio. Ali houve esse embate, foram 4 sessões, foram quase 20 horas de discussão sobre o ensino remoto emergencial. E há também aquelas resistências que a gente diz que a pessoa é contrária, mas não pode dizer que é contrária, então ele cria toda uma série de dificuldades, né? A gente sabe como é que isso é, e aí é uma questão de paciência. O projeto ficou muito bom, ficou melhor do que quando ele entrou, acho que isso é importante, apesar de toda a dificuldade, teve pareceres de vista, teve procrastinação, teve de tudo um pouco, né? Mas ele ficou melhor e, claro, não é só o ERE que precisa ser feito. Nós temos também aí um edital para auxílio emergencial dos nossos alunos beneficiários, que permitirão que eles comprem um tablet, que eles adquiram acesso à internet, e tem também o auxílio moradia, auxílio alimentação, um auxílio emergencial pura e simplesmente de sobrevivência. Então, nos mobilizamos por aí e também nos mobilizamos, Marcelo, na questão da presencialidade que vai acabar acontecendo, né? Eu acho que em São Paulo até vai acontecer antes do que aqui, e que está previsto para muitos cursos, né? Cerca de 67% dos nossos cursos tem algum tipo de atividade presencial, laboratorial ou que seja, né? Seja na formação de docentes, de professores, enfim. Eu sou da área de odonto, imagina, a odonto tem que ter a área presencial com certeza. E é a mais complicada, né? Porque você tem que estar a alguns centímetros da boca do paciente, muito, justamente. Muito.
Já se construíram protocolos a esse respeito, eu tenho certeza que na Unicamp também, mas o problema é que esses protocolos encarecem o atendimento uma barbaridade, porque você imagina que só a monitoria do professor de consultório em consultório, de clínica em clínica, né, ele tem que se paramentar e desparamentar, teoricamente, a cada movimento que ele fizer. Então, isso nós temos hoje um protocolo muito extenso para diferentes circunstâncias, para laboratórios, bibliotecas, diferentes tipos de laboratório, para o restaurante universitário, para salas de aula, de tal maneira que a gente sabe quantos alunos nós podemos ter quando for permitido ter atividades presenciais nos diferentes ambientes e, com isso, saber também como é que a gente pode prever essas atividades presenciais. Então, foram 3 coisas que nós fizemos: o ensino remoto, assistência estudantil emergencial e os protocolos de retorno presencial. E no seu conjunto é que nos dão a garantia de que isso vai dar certo. E juntando ainda com a campanha que você fez, eu acho que você deve estar relativamente esgotado. Bom, tu sabes que deu azar. Essa história do Herê no meio da campanha foi um problema muito grande, porque claro que ela acaba se misturando e isso deu um desgaste extra na chapa Jane Rui, e também nas outras 2 chapas também, porque eles também foram demandados a se posicionar com relação ao Herê. Ô Rui, e você como epidemiologista, agora reitor, o teu mandato vai a 2024. Como que você enxerga? Eu sei que é um mero exercício de futurologia, mas como que estaremos em 2024? O que ficará de lição? O que teremos aqui de interessante para o futuro? Vou primeiro dizer que eu acho que nós teremos um legado pós-pandemia, com certeza, nessa questão da virtualidade, que até nós estávamos comentando, né? Reuniões que antes eram feitas presencialmente, elas podem hoje ser feitas virtualmente sem nenhuma dúvida. Eu devo dizer que as defesas de tese, né? Mestrado, doutorado, TCCs, que hoje estão acontecendo virtualmente, eu acho que elas devem até continuar, porque nós estamos qualificando nossas bancas, qualificando nossas comissões examinadoras, porque tem pessoas que normalmente não teriam condição de vir a Porto Alegre, ficar aqui 2, 3 dias, ou que seja, e que com a virtualidade consegue participar de uma banca de doutorado numa manhã ou numa tarde, sem problema nenhum. Essas questões eu acho que são importantes. A questão da democracia da comunicação eu acho que também vai ser importante, né? Mas o mais importante para nós é superar a pandemia como tal. Eu estou muito preocupado com as notícias que estão vindo da Europa, né, de que há um recrudescimento de casos novamente, que seria a segunda onda, e que se essa segunda onda vier no Brasil, nós vamos ter realmente um grande problema. Nós nem saímos da primeira ainda. E a esperança, Marcelo, é que a gente tenha uma vacina eficaz. Há vários projetos de vacina sendo colocados aí, algumas com mais ou menos publicidade, mas o fato é que quando a vacina vier, evidentemente, nós teremos aí uma cobertura mais segura com relação ao vírus. E isso vai nos permitir superar e entrar no pós-pandemia, né? Essa questão do ensino remoto emergencial, ele para nós é emergencial. Mas eu, pessoalmente, eu entendo que o ensino à distância, ou o ensino virtual, para não confundir com EAD, ele é um recurso, né, uma ferramenta que a gente não pode prescindir, né? Acho que nós estávamos muito atrasados, falo da URGS, né? Nós estamos muito atrasados com isso, né? Eu conheço universidades no exterior em que isso é absolutamente corriqueiro e utilizado de maneira usual, enfim, e que por isso até não tiveram grandes dificuldades de se adaptar ao isolamento. E o fato é que esse tipo de ensino, né, ele é bastante eficiente, né, porque ele dá outras oportunidades para os alunos e para os docentes fora daquele ambiente tradicional de sala de aula. Eu acho que nós vamos ter um passo grande aí
numa educação, né, da sociedade do conhecimento. Isso, e além do que ele permitiria coisas que eu acho que a gente está muito atrasado no Brasil de parcerias, né? Nós poderíamos perfeitamente ter cursos comuns entre a URGS, a Unicamp, entre a USP, em várias universidades, fazer coisas em comum que hoje não são feitas por simplesmente porque, claro, presencialmente era impossível, mas hoje digitalmente é bastante mais simples de poder elaborar. Tem um discurso corporativo, né, de que isso vai fazer com que tenha menos professores, essa coisa, mas eu acho que isso é muito mais uma reação do que um fato, né, que se dará por conta disso. Porque, como tu colocaste, a cooperação entre universidades, ela não vai determinar uma redução no número de docentes, absolutamente, né? Então, na verdade, vai melhorar a nossa qualidade de ensino, com certeza. Bom, e com relação a essas várias questões que você também se tem se posicionado aí publicamente, defendendo até parcerias com a iniciativa privada, naturalmente não chegando aos níveis do Futurice, né, como tinha sido proposto pelo ex-ministro, mas certamente uma parceria mais efetiva com a iniciativa privada das universidades. Eu queria que você comentasse, explicasse um pouquinho mais a tua visão nesse aspecto e como isso Exato. pode evoluir aqui no nosso país. Isso é uma discussão muito grande que se tem aqui no plano político universitário, né? Porque há um movimento, né, eu chamo de estatizante da universidade, que entende que a universidade deveria ser pública para o Estado, né, para os governos, enfim, que nós não deveríamos promover a privatização da universidade. Olha, isso na verdade, na minha visão, uma imaturidade no conceito de universidade pública. Uma universidade pública, ela é pública exatamente para interagir com a sociedade, seja a sociedade pública, seja a sociedade privada, né? E quanto mais madura for a posição da universidade, quanto mais certeza a universidade tem da sua natureza pública, mais fácil é para ela lidar com a iniciativa privada, né? Porque não há inseguranças de que a gente venha perder a nossa identidade pública porque eu estou me relacionando com uma indústria ou com um ente privado. Isso é muita falta de experiência, na verdade. E, nesse sentido, quando nós assumimos a reitoria, Janiel, nós, de imediato, nós buscamos a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicinos, que são duas universidades de pesquisa, são universidades comunitárias, no sentido nosso aqui, muito gaúcho, mas também universidades privadas, não há dúvida nenhuma, mas que têm uma qualidade reconhecida, tanto nacional quanto internacionalmente. E criamos uma aliança, chamada Aliança para a Inovação. A Aliança para a Inovação, ela partiu da ideia de que juntos nós podemos fazer melhor as coisas, né? Não tinha sentido nenhum de se ficar reproduzindo ou se investindo em paralelo quando a gente poderia fazer as coisas de maneira solidária. Começamos devagar com a área da educação básica, onde nós buscamos, então, produzir uma série de inovações na área de acesso digital para a educação básica, na área de acesso a bibliotecas para a educação básica. E isso funcionou maravilhosamente bem e nós conseguimos transformar muito das escolas públicas da periferia do município de Porto Alegre por ações dessa natureza. E aí veio a ideia de nós, então, darmos o passo seguinte, que foi o passo mais corajoso, que é o Pacto Alegre. Que é o Pacto Alegre, na verdade, é uma reunião da tríplice hélice. Nós temos a Prefeitura de Porto Alegre, temos as universidades e temos o setor privado, né? Que aí vai desde do indivíduo que quer, o empreendedor que quer trabalhar em startups ou quer produzir o seu negócio, até investidores que estão olhando os projetos interessados em investirem nesses projetos. E a ideia, Marcelo, é, a partir de um diagnóstico que a gente faz, que Porto Alegre produz um material humano, recurso humano de grande qualidade, mas a gente
exporta muito desse pessoal para São Paulo, para Rio de Janeiro, para fora do país, até mesmo para Florianópolis já estava acontecendo. E as pessoas vão porque simplesmente as oportunidades estão lá e não estão em Porto Alegre. Então, Porto Alegre tem que dar um salto no seu ecossistema inovador. Ela precisa sair eu chamo da sua herança agrária pastoril, né? Nós temos que olhar para Porto Alegre pelo potencial que ela tem. Nós formamos recursos humanos muito qualificados, nós temos aí uma prefeitura que está aberta a esse tipo de parceria. Nós temos áreas do município que são aquelas áreas que precisam ser renovadas e que são o próprio exemplo de você fazer um coworking para jovens, enfim. E conseguimos, com esses grupos privados, Marcelo, a consultoria do professor José Piquet. O José Piquet é lá de Barcelona, fez a Revolução Digital de Barcelona, e ele tem nos dado uma consultoria paga pelos recursos privados para que a gente possa trabalhar o desenvolvimento desse projeto de inovação, de ecossistema de Porto Alegre. Está funcionando muito bem. Nós temos em torno de 70, 80 ações que estão sendo promovidas dentro de Porto Alegre, né? E mais do que isso, que a gente observa que é muito bonito, é que o Pacto Alegre tem uma dimensão, né, que tem seus limites para o que nós podemos fazer. Mas ao redor do Pacto Alegre, a cidade está se promovendo, estão se modificando, estão surgindo novas oportunidades. Tem grupos que se reúnem, alugam galpões e fazem acontecer, né, a inovação. E eu tenho certeza que em poucos anos isso vai fazer uma grande diferença para o nosso jovem formando, na perspectiva dele ficar em Porto Alegre, dele ficar numa cidade que é agradável, que tem todo o sentido ficar, mas que não tinha oportunidades. Isso nós não conseguiríamos se nós não tivéssemos a interação com o setor privado. São iniciativas muito importantes, mas você aí mencionou jovens, né? E aqui no nosso programa nós temos um quadro que é arqueologia acadêmica. Você pediu uma foto para você me mandar aí da época da juventude. Me conta um pouco a nostalgia aí que você me mandou. Eu fiz uma censura dessas fotos, porque, na verdade, eu tenho uma trajetória interessante. As pessoas que me conhecem ficam impressionadas com o reitor Rui Oppermann, porque depois que eu voltei, eu fiz o meu último ano do então colegial nos Estados Unidos com o American Field Service. Morei com uma família, fiquei um ano em Santa Bárbara, na Califórnia, no glorioso ano de 68 e 69. Então, tu imaginas, né? Eu fui assim, um quadradinho e voltei completamente transformado e transtornado, eu diria. E aí entrei na universidade, né? Eu sempre fui muito estudioso, né? Entrei na universidade e logo no primeiro semestre eu já ganhei uma bolsa de iniciação científica na odontologia para trabalhar com microbiologia. E gostava. Depois de 2 anos eu me dei conta que eu estava na odonto muito mais pela iniciação científica que pela odonto, porque realmente o que me cativava ali era a pesquisa com a microbiologia. Mas aí eu parei 1 ano, fui morar nos Estados Unidos novamente, trabalhei no American Field Service como promotor cultural, fazendo o acompanhamento de bolsistas e famílias. Foi uma experiência maravilhosa. No ano de 72, né, um ano também importante. Voltei de lá e fui terminar então a faculdade, né, porque eu achei que não podia ficar nesse meio de caminho. E aí quando terminei a faculdade, ganhei uma bolsa do CNPq como jovem pesquisador e logo encontrei um professor da Noruega, famoso professor da Noruega, que eu já tinha feito a tradução dos trabalhos dele, e ele me convidou para ir para a Noruega fazer o doutorado. Ninguém acreditou que eu ia para a Noruega, porque o meu pai queria me deserdar, imagina, ele achava que eu ia para os Estados Unidos de novo, aquela coisa toda. Eu fui para a Noruega
por conta exatamente dessa questão da visão social da saúde, né? O sistema norueguês, então, era um sistema totalmente welfare state, né? Então, nós tínhamos lá todo esse atrativo. E a Noruega tinha superado a questão da cárie, né? Eles eram o país dos desdentados no passado, e naquela época, na década de 70, eles já não tinham mais cárie como problema de saúde pública. E eu estava muito impressionado com isso, porque no Brasil era um problema muito sério, o problema de cárie. Fui para a Noruega, fiz o doutorado, fui o primeiro aluno estrangeiro a receber o título de doutor na Faculdade de Odontologia. Voltei para Porto Alegre e tive a sorte de que logo abriu o concurso para professor titular na Faculdade de Odontologia. Então, eu já entrei na carreira como professor titular, com 30 anos de idade. E aí, junto com o pessoal da Unicamp, devo dizer, o professor Jaime Cury, que é uma grande autoridade, né, lá em Piracicaba, nós começamos a trabalhar com a fluoretação das águas, a fluoretação dos cremes dentais. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que o Brasil está com níveis de cárie de primeiro mundo, não tem mais cárie como um grande problema, não? Fruto desse trabalho imenso que a gente fez, tanto em pesquisa como também o trabalho de extensão universitária, que é trabalhar na ponta da rede com o Sistema Único de Saúde. Isso me deixou muito feliz. Aí depois entrei na política universitária por conta da necessidade de fazer uma reforma curricular na odontologia. E os meus colegas conservadores, professores da odonto, não queriam fazer essa reforma, queriam continuar com aquela velha odontologia. Aí nós nos organizamos e eu fui eleito diretor, fizemos a reforma curricular, aproximamos a formação do nosso dentista do Sistema Único de Saúde. Ele hoje é um dentista que se forma para a saúde pública e aí ele se adapta à clínica privada, não? Que é uma missão da universidade é essa e não o contrário. E de uma coisa veio a outra, hoje eu sou reitor. Mas o interessante nesse trabalho arqueológico é que, primeiro, eu perdi o cabelo, eu tinha muito cabelo, né? Tinha muita barba, né? Eu era assim, considerado um alternativo no período que eu fui aluno, que fui professor, né? Mas a alma irreverente e inquieta, ela continua. Eu acho que esse que é o mais bonito. Aqui a gente quer também uma recomendação de algum livro que você queira nos oferecer. Sim. Pode ser qualquer tipo. Eu fiquei rindo dessa história porque quando você me mandou o WhatsApp dizendo que era para recomendar livros, eu disse, não, vou recomendar um livro que eu gosto. Depois eu vi que o Janine também gosta de novelas policiais, né? Uhum. E eu gosto muito de novelas policiais também, né? Como leitura de lazer. Então, o que eu vou recomendar é um livro de um norueguês, né? O nome dele vou ler em português o nome, porque é Jo Nesbø, mas em norueguês é Jo Nesbø. E o livro é Macbeth. E Macbeth é a história de duas cidades que são vizinhas, mas que absolutamente não têm uma relação muito, formalmente, uma relação muito boa, mas tem sociedades secretas entre elas que tentam, né, colocar os seus modos de ser e, com isso, promovem, né, greves, promovem movimentos, promovem assassinatos. E tem ali um policial que ele é cooptado pelo outro serviço policial da outra cidade e passa para o outro lado e vê, aí ele começa a ver as duas cidades, ele percebe, né, que da inutilidade deles serem como eles são, mas que isso estava sendo utilizado por uma sociedade secreta para seus próprios interesses. Então, Macbeth do Jo Nesbø. Eu li o livro dele que é também acho que é de um tigre, agora eu não me lembro bem, mas ele é um fenômeno mundial, né? Ele é atualmente best-seller mundial, muito bom, muito bom. Eu tenho um livro de cabeceira que eu gosto demais de ler, já reli ele incontáveis vezes, que se chama As Núpcias de Cadmus e Harmonia,
do Roberto Calasso, que é, na verdade, um percurso da mitologia grega, né, da história da mitologia grega, e que eu gosto muito de ler pela simbologia que ela representa, né, para os dias de hoje. Então, é uma referência interessante sobre todo o percurso das diferentes civilizações clássicas da Grécia, né? E de vez em quando eu sento para ler o Núpcias de Cadmus e a Harmonia. Esses dias eu li muito rapidamente, né, o livro Amanhã Vai Ser Maior, da Rosane Pinheiro Machado, que tu deves conhecer, né, que é, para mim, ela foi nossa aluna na URGS, hoje é uma referência aí de formação de opinião, exatamente sobre o momento atual. E eu tenho a leitura profissional, a leitura de reitor, que tu também deves ter, que é aquela sobre os diferentes desafios da educação superior de agora para o futuro. Não? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos nos encontrado, eventualmente, em reuniões dessa natureza, e devo dizer que isso é uma das coisas que mais me apaixona também ser reitor, é exatamente o desafio de pensar a educação superior do país. Parte importantíssima. Legal, muito, muito boas recomendações. Bom, para finalizar rapidinho, um ping-pong. Essa é surpresa para você, hein? Quando, quando Vamos lá. você quando você terminar aí o teu mandato e tiver um ano de sabático, uma universidade que você gostaria de ficar um tempo, de tantas as que você visitou no mundo. Eu gostaria de ficar em Heidegger, na Alemanha, com O que certeza. você achou de especial lá? Eu acho que Heidegger tem esse espaço universitário, né, que permite você pensar na universidade sem sem ainda aquela forma muito convencional de hoje uma universidade ter que se mostrar produtiva, no sentido de interesses que não aqueles que a fronteira do conhecimento te coloca. É, uma aula inesquecível. Uma aula que eu recebi o que eu dei. Que você recebeu. Que você deu não pode, porque aí tem conflito de Todas são. interesse. Não, uma aula inesquecível certamente foi uma aula do meu professor orientador, que se chamava Jens Warhaug, chamado pai da periodontia moderna, que foi uma aula na qual eu tive um grande insight sobre como nós nos relacionamos com as bactérias e hoje com os vírus, não? Que era uma relação vista como de inimigos, né? E que hoje a gente entende que há um grande equilíbrio, uma grande homeostase que deve ser buscada como conceito de saúde. Não? Em vez de pensar em eliminar, a gente tem que pensar em viver com as nossas bactérias, das quais, aliás, a gente até depende. E essa aula mostrou isso. E eu devo te dizer que quando eu saí daquela aula, eu era um pesquisador, me transformei em um pesquisador completamente diferente do que quando eu entrei. E a pior lembrança da graduação? A pior lembrança da graduação eu sei muito bem qual é. Chama-se prótese total. Prótese total é uma disciplina que ensina as pessoas a fazer chapa, dentaduras. E eu, quando eu estava no meio da disciplina, eu me dei conta que eu não ia fazer odonto, eu desisti da odonto. Eu parei um ano porque me frustrei e disse assim, eu não vou conseguir passar a minha vida fazendo dentaduras de maneira nenhuma. E aí morei nos Estados Unidos, fiz de tudo um pouco, e depois eu voltei. Quando eu voltei, eu retomei a pesquisa, né? E desde então eu tenho sido um dentista pesquisador, mas não mais de prótese total. Muito bom. E para finalizar, um grande pensador brasileiro, alguém que você realmente te inspira, alguém que te inspira. Alguém que me inspira, eu gosto muito de Paulo Freire para a educação popular. Acho que ele ainda tem muito, nós temos muito a que aprender com o Paulo Freire, apesar de toda a questão de ideologização que fizeram do Paulo Freire, ele na verdade é um educador que produziu uma visão muito mais reconhecida fora do país do que no país, né? Mas que é o patrono da educação no Brasil e continuará sendo, com certeza, por conta exatamente dessa visão, dessa proposta que ele coloca.
E na minha área profissional, né, eu vou ficar com o meu orientador, o Jens Warhol. Você não pode terminar sem citar um gaúcho, senão aí o pessoal não vai Ah, permitir. não, um grande pensador gaúcho. Não, eu gosto muito, né, do Luiz Fernando Veríssimo, mas não como pensador. Ele é mais um cronista, mais uma pessoa Sem que dúvida. olha a vida por filtros muito interessantes, né? Muito bom. Mas há sim grandes proponentes, né, da história da nossa terra, que eu acho que são importantes, né? Mas muito mais pela política do que pelo pensamento, né? E eu diria assim que algumas inspirações que ficam para o bem e para o mal, eu diria Getúlio Vargas, eu diria Brizola, né? Que são líderes que foram importantes na sua época e ao seu modo. Né? Não estou dizendo com isso que eu concorde com eles totalmente, mas eles foram importantes. O Brizola fez uma revolução na educação. A minha primeira aula foi numa brizoleta. Brizoleta era o que seria hoje um container, onde uma professora dava aula do primeiro ao quinto ano para todo mundo junto. Né? E ali que eu fui alfabetizado. Né? Então eu devo muito a ele também, com certeza. Rui, prazer sempre falar com você. Dos tempos da pandemia, agora cada um vai fazer o seu happy hour em casa sozinho, mas certamente a gente ainda vai festejar e se encontrar novamente para continuar esse papo sempre tão agradável. Muito obrigado, Marcelo. Para mim foi uma oportunidade e uma honra poder trabalhar contigo. Tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelo profissional que tu és, pelo reitor que és, pela autoridade nacional e internacional que todos nós aprendemos a admirar e respeitar. Então, para mim foi uma grande oportunidade fazer esse recorrido, né, tão bonito da minha vida profissional. Te agradeço muito pela oportunidade. Nos vemos por aí. Obrigadão. Um abraço. Obrigado. Um abraço.